Bom, a gente vai agora continuar falando sobre a pandemia do novo coronavírus, que teve uma piora muito significativa no Brasil. Ontem o país bateu um infeliz recorde de mortes em 24 horas. Foram mais de 1.600 pessoas que perderam a vida por essa doença. Eu vou conversar agora com o Dr. Roberto Calil Filho. A gente tem a honra de receber ele, que é professor de cardiologia da USP, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Roberto Calil, que momento a gente está vivendo, hein, da pandemia no Brasil? Queria que o senhor explicasse aqui para o nosso telespectador do Visão CNN. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. E o momento é muito preocupante, né? Nas últimas semanas nós vimos aumento da incidência de contaminação pelo vírus, aumento, evidentemente, do número de mortes, batendo recordes disso, uma tragédia, uma verdadeira tragédia, né? E o sistema de saúde sobrecarregado e alguns hospitais entrando em colapso, inclusive. Então, uma situação bastante preocupante, visto que a única arma que nós temos contra o vírus é a vacina, além das medidas protetivas, evidentemente. E o número de brasileiros vacinados até agora é muito pequeno, né? Então, nós temos que tomar todo o cuidado possível e impossível para tentar minimizar essa tragédia que está acontecendo. Roberta Russo participa com a gente. Oi, doutor, boa tarde. Prazer falar com o senhor. Pelo que a gente está acompanhando, acabaram de sair essas medidas mais restritivas para o estado de São Paulo também. Mas falando da capital paulista, com a estrutura que a gente tem na cidade de São Paulo, a maior do país, o senhor vê risco de acontecer o que é o maior receio, claro, de todas as entidades e especialistas de saúde desde o começo da pandemia, que é um médico precisar escolher a quem vai dar atendimento? Olha, pelo menos, óbvio que não sei das outras regiões, mas aqui, os hospitais que eu trabalho, espero que isso não aconteça, né? Espero que não. Isso não aconteceu no pico da pandemia o ano passado. Espero que não cheguemos a esse ponto aqui na capital de São Paulo, nem em estado e nem em lugar nenhum, né? Porque a pior coisa para o profissional é você ter que escolher quem vai sobreviver ou quem não vai sobreviver por falta de recurso. Isso é o pior cenário que pode existir dentro da medicina. Doutor Calil, a gente viu que foi decretada então fase vermelha a partir das 0 hora de sábado, só serviços essenciais abertos. O senhor acha que no momento em que nós estamos vivendo, aqui no estado de São Paulo especificamente, essas medidas são suficientes para conter essa pressão no sistema de saúde ou seria necessário algo ainda mais radical, eventualmente até um fechamento total mesmo? Um lockdown, vamos dizer assim, restrição de circulação total? Eu não sou especialista em estratégia de restrições, mas o que eu posso colocar como médico é que tem que haver simplesmente uma união das pessoas em relação às medidas protetivas. Então, claro que o distanciamento, evitar aglomeração, uso de máscara, lavar as mãos, isso é fundamental, além da vacinação. A única arma que nós temos contra esse vírus é a vacinação. Então, evidentemente, você evitando aglomerações, usando as medidas de proteção e caminhando com a vacinação em massa, que não sei quando vai acontecer, porque por enquanto a vacinação no país está pífia. O número de pessoas vacinadas é mínimo, né? E com impacto nenhum por enquanto, né? Mas, obviamente, a vacinação é a única arma. Até lá, esse mês, pelas projeções, será um mês muito ruim. Então, quanto mais as pessoas se cuidarem, se protegerem e caminhando com a vacinação, é a única maneira de você minimizar o que já é uma tragédia. Como é que o senhor vê, doutor, essa mudança que a gente tem da pandemia, do momento da pandemia que a gente tem aqui em São Paulo, inclusive com a idade dos internados que tem diminuído bastante e o tempo de internação que também tem crescido, já que esses pacientes resistem mais e acabam ocupando os leitos de UTI durante um tempo maior? O tempo de internação, a gente não tem dados recentes se mudou ou não, mas o Covid em UTI é um tempo de internação, evidentemente, mais prolongado. Mas você chamou atenção para um ponto importante, isso é empírico, não tem nenhum dado científico de levantamento, porque não deu tempo, mas o que se vê são pacientes mais jovens em condição mais graves. Então, você anda pelas UTIs, você vê muito paciente jovem entubado em situação mais grave.
Isso é muito ruim, porque até então, quer dizer, além dos pacientes de população de alto risco, acima de 60 anos, com doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas ou outras, que era chamada população de alto risco, mas os jovens estão sendo acometidos de uma maneira muito grave. Então, te digo de uma maneira empírica, está sim diminuindo a média de idade das pessoas que estão sendo acometidas por esse vírus. Jovens estão sendo acometidos e acometidos de uma maneira grave. Dr. Calil, o senhor falou agora há pouco sobre a vacinação, que anda num ritmo muito abaixo do necessário e do esperado, e também de os próximos dias serem dias em que a gente provavelmente vai ver um aumento muito grande no número de casos. É esse o prognóstico da Covid-19 para os nossos próximos dias ou meses? Veja, como disse, eu não sou um sanitarista, um especialista nessas estatísticas, mas como médico eu vejo um cenário muito ruim, pelo que vejo, escuto e que leio, né? E que estou vendo. Trabalho em hospital público, trabalho em hospital privado, simplesmente o número está aumentando, o número de incidência e outra coisa, a ocupação de leitos de UTI também está aumentando bastante. Então, veja, a vacinação ainda, ao meu ver, o impacto vai ser mínimo nesses próximos 15 dias, 20 dias, que seja um mês, né? Mas esse mês de março será temos que tomar todos os cuidados. E, obviamente, o vírus não vai acabar em abril. Você vê projeções aí, essa doença vai pegar 2021, espero que cada mês seja de uma maneira mais amena, com o aumento do número de pessoas vacinadas. Mas isso é esperança, a realidade nós vamos ver. Eu agradeço a sua entrevista aqui conosco no Visão CNN, Dr. Roberto Calil Filho, professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Eu agradeço a sua presença. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde a todos. E você vai ver mais o Dr. Roberto Calil Filho aqui na CNN, porque em breve ele estreia o programa Sinais Vitais. Não dá para perder, hein?